E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Joia? Sou o professor Kelso aqui do canal Física e hoje nós vamos fazer exercícios de capacitor, certo? Vamos pegar aí dois exercícios, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a geometria do capacitor, vamos ligar e desligar a DDP dentro desses dois exercícios, vamos ver o que acontece com a capacitância, vamos ver o que acontece com a carga elétrica, né, armazenada no capacitor, e vamos ver o que acontece com a própria DDP do capacitor, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, clica aí no botãozinho para você poder ajudar o canal a crescer, não deixe de dar o joinha no final do vídeo, ok? Então bora lá para os exercícios, beleza? Vamos lá. Então pessoal, o nosso primeiro exercício de hoje, capacitores, vou colocar ele na tela para vocês. Um capacitor plano cujas armaduras estão separadas pela distância D está ligado a um gerador que fornece uma DDP constante de 100 volts. Nessas condições, o capacitor se eletriza com uma carga elétrica de 4 microcoulombs. Um operador afasta as armaduras aumentando a distância entre elas para 2D, sem desligar o gerador do capacitor. Importante, hein? Letra A, o que ocorreu com a DDP do capacitor? E letra B, calcule a nova carga elétrica Q' que o capacitor armazena. Então, o importante para a gente, galera, é o seguinte, é que a DDP, o gerador, não foi desligado do capacitor. Ele foi alterado a geometria dele, no caso aí, aumentada a distância entre as placas, e nesse caso não foi desligado o gerador, certinho? Então vamos lá, vamos fazer com o exercício então. O nosso ali tem um capacitor ligado a uma DDP de 100 volts, é do gerador que ele está falando, né? Então, quando eu coloco essa DDP ligada a esse capacitor, o que acontece? Ele vai carregar. Então ele vai carregar com cargas positivas e cargas o quê? Negativas, né? E ele falou pra gente que no exercício que a carga elétrica armazenada nesse capacitor é de 4 microcoulombs. Então, nesse capacitor aqui, nós temos uma carga elétrica de 4 microcoulombs. Então, ele foi carregado com 4 microcoulombs. Então, vamos colocar aqui, positiva, né? Placa positiva e placa e a placa negativa, ok? Então tá aí. Não mexi ainda no capacitor, não alterei, né, a distância entre as placas, certo? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o outro desenho, vou desenhar um agora com as placas afastadas. Vamos ver aqui. Ok? Tá aí o capacitor, né? Separado aqui para uma distância aí de 2D. Essa é a distância entre as placas do meu capacitor. E ele está pedindo primeiro o quê? O que ocorreu com a DDP do capacitor? Então, antes de a gente ver essa parte aqui, vamos ver isso aqui, ó. Eu tenho o capacitor ligado a uma DDP de 100 volts do meu gerador. Então, vamos colocar aqui então, ó. Essa placa aqui é a VA positiva e essa placa aqui o polo aí negativo, vou chamar de VB, né? Como aqui não tem nenhum resistor ou outro capacitor, então o que acontece? Se aqui é VA, aqui também vai ser o mesmo, né? Potencial aí A. Se aqui é VB, então aqui também tem o mesmo potencial VB nas placas aqui, ó, do meu capacitor. Se o potencial VA e VB são os mesmos, então você tem a mesma diferença do que? De potencial aqui, né? Então nós temos aqui uma diferença de potencial entre as placas do capacitor de 100 volts. Então tá aí, 100 volts, né? É a minha DDP do capacitor. 100 volts, ok?
Beleza. Agora aqui também ele está ligado a DDP aqui do gerador de 100 volts, certo? Bom, vai acontecer a mesma coisa. Aqui eu tenho o quê? Esse polo positivo do gerador VA, né, vou chamar de positivo, e esse aqui o VB eu vou chamar de negativo. Então ele carregou também essa placa com cargas positivas e essa placa aqui com cargas o quê? Negativas. E não tem nenhum resistor ou nenhum outro capacitor do polo até chegar na placa daquele capacitor lá, então a diferença de potencial aqui também é o que? O potencial aqui é VA e esse potencial aqui também é VB. Logo, a diferença de potencial entre A e B do meu gerador é a mesma diferença de potencial do meu capacitor aqui, ó, que é 100 volts. Esse é o U do meu capacitor. Então a nossa letra A, que está pedindo o que acontece com a DDP do capacitor, então a nossa letra A, a minha DDP do capacitor se mantém o que? Constante. Né? Lembrando que CT é constante, ok, galera? Então, do capacitor aí, tanto antes como depois, é de 100 volts. Tá aí, letra A feita. Certo? Porque a gente não alterou. A gente alterou a distância, sim, mas ele está ligado ainda, quando ele fez alterou a distância, ele continuou ligado nessa DDP, ok? Então não teve alteração na DDP do capacitor, beleza? Joia. Agora vamos fazer agora a quantidade de carga que esse capacitor, esse novo, né? Vamos colocar assim, esse novo capacitor está armazenando. Vamos lá. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Aqui eu tenho o quê? Que a quantidade de carga é 4 microcoulombs, né? A quantidade de carga desse capacitor aqui, ó. 4 microcoulombs, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou achar a capacitância desse capacitor. Então, vamos lá. Vou colocar como capacitor 1 e aqui eu vou colocar como capacitor 2, ok? Então, vai lá. A capacitância do capacitor 1 é Epsilon, né, a estrutura do capacitor, a área sobre D. A capacitância do capacitor 2 é Epsilon, a área não mudou, continua a mesma área, né, as placas não aumentaram nem diminuíram, certo, de tamanho, então A sobre. Só que agora, quanto que ficou a minha distância? 2D, não é isso? Então lá, 2D. Repare o seguinte, repare isso aqui, cara, ó. Isso aqui é o que? Epsilon A sobre D é a capacitância 1. Então o que eu concluo aqui? Concluo que a capacitância 2 é a metade da capacitância 1. Então já tem a minha primeira relação. Só que eu não quero a capacitância, eu quero o quê? A carga. Então vamos lá, ó. Nossa relação é carga 1 é igual a capacitância 1 vezes U. U, como não muda, tá? Do capacitor, então vou deixar U mesmo, ok? E a outra relação nossa, que é do novo capacitor ali, vamos colocar assim, é C2 vezes U. Só que C2 é a metade de C1, certo? Então, olha lá, ó. Então, Q é igual a C1 sobre 2 vezes U. Ah, aqui, ó, de novo. C1 vezes U é quem? É Q1. Não é isso? Então, o que eu concluo? Que Q2 é Q1 sobre 2. Logo, eu posso concluir o seguinte, que Q2 é igual a Q1. Quanto vale o Q1? Que é essa nova, vamos colocar como sendo Q1, que é o capacitor 1, né? Vamos colocar assim. Então vai ficar o quê? 4 microcoulombs sobre 2. Então, a carga 2 é 2 microcoulombs. Tá aí, achei a minha carga
elétrico do capacitor 2. Repare o seguinte, galera. A nossa relação é essa aqui, né? Q igual a C vezes U, né? Se eu mantive isto daqui constante, que é a DDP, e eu tenho uma relação entre Q, C e U, se a minha DDP é constante, e se eu mexer, né, ou alterar, por exemplo, ou a carga ou a capacitância, automaticamente se eu alterar uma, a outra também se altera. Diretamente proporcional, né, nesse caso. Então, nesse caso aqui, o que eu fiz? A minha capacitância, ela diminuiu, logo a minha carga também vai diminuir, para poder ter a igualdade aqui, certo? Vamos agora para o exercício 2. Bora lá. Então, galera, nosso segundo exercício. O que está falando no nosso segundo exercício? Está falando o seguinte, ó. Vou colocar na tela para vocês, hein? Um capacitor plano cujas armaduras estão separadas pela distância D está ligado a um gerador que fornece uma DDP de 200 volts. Nessas condições, o capacitor se eletriza com a carga de 6 microcoulombs. Um operador desliga o gerador do capacitor e, em seguida, aproxima as armaduras, diminuindo a distância entre elas pela metade. Importante, ele desligou agora o gerador do capacitor, para ele poder mudar a geometria do capacitor, certo? Letra A. Qual a nova carga elétrica armazenada pelo capacitor? Letra B. Calcule a nova DDP entre as placas do capacitor. E letra C. Qual a nova capacitância do capacitor? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o desenho, então. Então, nós temos aqui um capacitor, né? Ó. Certo? Tem aqui um capacitor ligado, né? Vamos colocar aqui, ó, ligado. Certo? Coloquei uma chave ali para depois desligar, que é o que ele falou que tinha desligado, né? Há uma DDP de 200 volts, certo? E esse capacitor foi carregado com uma carga elétrica de 6 microcoulombs. Então a carga elétrica dele é armazenada aqui, uma carga elétrica, ó, de 6 microcoulombs. É a carga elétrica armazenada aí para o nosso capacitor, certo? Então vamos colocar aqui, então. Nossa. Então polo positivo, ó, polo positivo. E aqui eu tenho polo negativo, né? Ó, liguei o polo negativo, tá ligado aqui, ó. Certo? Ok? Tá ali armazenando as cargas de 6 microcoulombs. Então o que ele fez? Ele pegou este capacitor, desligou a DDP e mexeu na geometria dele. No caso, ele aproximou as placas, né? Então vamos fazer aqui então. Vou fazer aqui do lado. Então o que ele fez? Ele pegou o mesmo aí, ó. O que ele fez aqui? Ele pegou o capacitor, ó, diminuiu a distância. Aqui a distância era de, né, D. Ele falou pra gente que a distância entre as placas era uma distância D. O que ele fez agora? Ele desligou e diminuiu aí a distância entre as placas pela metade, né? D sobre 2, ok? Bom, galera, ele está perguntando o seguinte: qual a carga, a nova carga elétrica do capacitor? Vamos letra A, qual a nova carga elétrica do capacitor? Repara o seguinte, que ele desligou e alterou a distância. Só que quando ele desliga, o capacitor está carregado. Carregou o capacitor e o que aconteceu? Ele desligando ou não o capacitor, aqui nesse caso, certo? As placas ainda vão estar carregadas. Então ele desligou o capacitor do gerador e essas cargas aí ainda estão aqui, ó, no capacitor. 6, né? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6 aqui, ó. Esqueci de colocar mais um aqui. 6 aqui, ó. Então vai estar o quê? Carregadas, vamos colocar simbolizar como 6, né? Tá aí. Então a mesma carga que ele já estava carregado, quando você desliga, o capacitor já está carregado. Não quer dizer que você desliga a DDP daqui que ele vai descarregar.
certo? Você desligou a DDP, ele está carregado. Então ele continua com essa mesma carga. Então a mesma carga, mesmo eu desligando o capacitor do gerador e diminuindo, alterando, né, a geometria dele, vai ter a mesma quantidade de carga. Então a quantidade de carga do meu capacitor 1, vou chamar isso aqui de circuito 1, esse aqui de circuito 2, é igual a carga elétrica do capacitor do circuito 2, que é quanto? 6 microcoulombs. Tá aí, a carga é a mesma. Ok? Bom, agora passar para a letra B. O que está falando? Na letra B, vamos colocar lá de novo. Ó, calcule a nova DDP entre as placas do capacitor. Tá, beleza, galera. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui nesse caso, tá ligado, né? Então aqui eu tenho, ó, vamos colocar aqui que é o polo negativo, né? Vamos chamar de VB. Esse aqui é o polo positivo, que é o VA do nosso gerador. Então aqui vai ser VB, ó, e aqui também vai ser VA. E aí você tem o que? Uma diferença de potencial no capacitor, né? U de quanto? De 200 volts. Certo? Agora, como eu desliguei, né, o capacitor da DDP aqui, né, do gerador, aí vai ter uma certa alteração. Então vamos lá ver o seguinte. Primeiro, pessoal, quando eu tenho duas placas paralelas, certo? Uma positiva e outra negativa, eu tenho um campo elétrico, né, daqui do positivo para onde? Para o negativo. Então eu tenho um campo elétrico. Aqui também eu vou ter um campo elétrico, né, do positivo para quem? Para o negativo, né? E nós sabemos o seguinte, que a gente viu lá, né, que é visto lá em eletrostática, que nós vimos lá em eletrostática, é o seguinte: densidade de carga, né, densidade de campo elétrico, é a quantidade de carga sobre a área. Certo? Então, nesse caso aqui, o que a gente viu? A carga não muda. A área também não muda. O único que mudou aqui foi o quê? Foi a distância. Então, eu posso concluir o seguinte, que o meu campo elétrico, tanto o campo elétrico no primeiro aqui, como o campo elétrico no segundo, é o mesmo. Então, se manteve o quê? Constante. Raquel, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver o seguinte, cara. Seguinte, ó. Vamos ver o seguinte. Lá em eletrostática, nós também vimos uma relação entre campo, distância e DDP. Entre duas placas, né? Campo elétrico uniforme. Que é essa aqui, ó. Campo elétrico vezes D é igual a U. Nós chamamos de EDU, né? Campo elétrico vezes distância entre as placas é igual a U. Então esse campo elétrico aqui, ó, ele se manteve o mesmo. Que a carga se manteve a mesma e as áreas das placas também se manteve a mesma. Então nesse caso aqui, o nosso EDU aqui, esse campo elétrico aqui, é o mesmo para todo mundo. A única coisa que modificou aqui foi quem? A distância. Então, vou colocar aqui como distância 1 e DDP 1 do meu primeiro circuito, que é o do meu capacitor que eu estou fazendo lá, certo? Que é esse aqui, ó. 1. Vou chamar de 1 aqui, ó. Certo? E aí, o que eu vou fazer? Ué, vou fazer isso aqui por 2, ó. Vezes a distância 2 vezes o U2. Só que a distância ficou quanto? 2 vezes menor, né? A metade da distância 1. Então, E vezes a distância 1 sobre 2, que é igual a U2. E aí perceba o seguinte, aqui ó. Isso aqui é quem? É o ADDP1. Então, eu concluo o seguinte, ó, que U1 sobre 2 é igual a U2. Ou seja, a DDP2 do meu capacitor é a metade da DDP1. Logo, o U2, como é que é 200, né? Olha lá, é 200. O U2 vai ser quanto?
100 volts. Tá aí, achei 100 volts. Ok? Beleza? Vamos ver qual que é a letra C agora. Vamos pôr lá na tela o exercício. Olha lá. Ó. Qual a nova capacitância do capacitor? Vamos lá? Então, letra C. O que eu tenho? Eu tenho aquela relação nossa, né? Que Q é igual a C vezes U. Bom, o C do capacitor 2, do circuito 2, e o U, que é a DDP que eu acabei de achar. Então, o que eu tenho? Que é o mesmo, né? 6 vezes 10 a menos 6, que é 6 micro é 10 a menos 6, que é igual a C2 vezes o U, que eu acabei de achar, que é 100 volts. Então, 100 volts. Então, eu tenho, passo, né, para o outro lado, do jeito que a gente faz assim, né? Passo do outro lado, vai ficar 6 vezes 10 a menos 6 sobre 100 é 10 ao quadrado. Como a gente tem uma potência ali, né? Uma base 10 com uma potência menos 6, então o que a gente vai fazer? Aqui, ó, C2 é igual a quanto? Ó, 6 vezes 10, menos 6 menos o 2 é menos 8, o que? Farad. Então, tá aí a capacitância do meu novo capacitor 2. Belezinha? Ok? Então, pessoal, se você gostou da aula, não deixa de dar o joinha aí, ó, clica no botãozinho no joinha, se inscreva no canal, ok? Para o canal poder crescer, né? E você ter mais aulas desse tipo, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.